Olá, meus amigos, irmãos, pais, como vocês estão? Vamos dar continuidade aos estudos do nosso livro Reconciliados em Cristo. Hoje vamos estudar o capítulo 10, ao qual tem por nome A Mente de Cristo é uma mente reconciliada. A mente de Cristo é uma mente reconciliada. Nesse nosso estudo, eu separei aqui, são 7 tópicos para elucidar melhor o nosso capítulo, e para você que anota, eu te convido a anotar o número 1, que eu chamei de Mente de Cristo. Ponto número 1, Mente de Cristo. Essa página é bem importante dentro deste capítulo, porque ela vai nortear boa parte daquilo que nós vamos desenvolver ao longo do vídeo. Eu chamei esse ponto número 1 de Mente de Cristo pelo fato de que o apóstolo Gustavo Lara, ele vem abordando o início do capítulo falando sobre uma mente carnal. E o que seria a mente carnal? É aquela mente de barro, como estudamos em vídeos anteriores e também no seminário Definição de Vida. É a nossa mente natural, a nossa mente finita, aquela mente alimentada pelo primeiro Adão, pelo homem caído. E a mente de Cristo, ela é exatamente a mente que precisa substituir essa nossa mente finita, essa nossa mente natural. Porque nessa nossa mente natural estão todas as coisas que alimentam o homem caído. Já a mente de Cristo, abordada pelo apóstolo Paulo, é a mente que nos permite ver as coisas que não são como se já fosse. É a mente que nos ajuda a trazer do eterno aquilo que o Senhor já idealizou, aquilo que o Senhor já consolidou. Então, ter a mente de Cristo é muito importante para que nós possamos enxergar e ver todas as coisas desde a ótica do Pai. E aqui ele vem utilizando a primeira passagem bíblica, que é Romanos 8, do verso 5 ao verso 8. E eu vou ler apenas um trechinho que diz assim: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Como é a forma que nós podemos agradar a Deus? Não vivendo segundo a carne. E qual é a forma de não viver segundo a carne? Sendo operado pela mente de Cristo, exatamente substituindo a nossa mente carnal que tende, que procede, que tem uma inclinação a fazer as coisas que agradam a carne, consequentemente em oposição àquilo que agrada a Deus. E também ele vem falando aqui que toda a palavra de revelação que é dada por Deus, ela naturalmente só poderá ser inserida na mente de Cristo. Até porque, como veremos mais à frente, a palavra de Deus ela é loucura para o homem natural. Nós não podemos crer que teremos revelações da parte de Deus, que o Senhor se valerá de uma mente carnal para depositar os seus mistérios, as suas intimidades. Enquanto não há essa metanoia, como falamos já anteriormente, enquanto não houver a mente de Cristo operando em nós, essas revelações, esses segredos, essas intimidades, elas acabam ficando segregadas. Agora vamos ao ponto número 2, ao qual chamei de Espírito do Mundo e Espírito de Deus. Espírito do Mundo e Espírito de Deus. Eu usei esse título para esse tópico número 2 em cima de 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 ao verso 16. 1 Coríntios 2, do verso 12 ao verso 16. Aqui são basicamente um conjunto de versículos que eu vou destrinchar para a gente entender melhor esse título, Espírito do Mundo e Espírito de Deus. Ele começa falando assim:
E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Nessa primeira etapa, já percebemos que existem dois tipos de espírito, o espírito do mundo e o espírito de Deus. O primeiro passo é que possamos discernir sob qual espírito nós estamos operando, o espírito do mundo ou o espírito de Deus. Quando eu consigo discernir isso, naturalmente eu vou entender o enredo da minha vida. Uma vida governada pelo Espírito de Deus, ela é uma vida que alcança a plenitude. Mas uma vida governada pelo espírito do mundo, ela terá inclinações para coisas que desagradam a Deus. Aí vamos para a próxima parte. Para que saibamos o que Deus nos há concebido. Como falamos anteriormente, se temos o Espírito de Deus, nós entenderemos e ouviremos aquilo que Deus está falando. Em outras palavras, o Espírito que Deus, o seu Espírito que Deus depositou em nós, é a forma que Deus se comunica conosco. Se eu tenho o Espírito de Deus, naturalmente eu vou ouvir aquilo que Deus está falando. Agora, sem o Espírito de Deus, com o Espírito do mundo, é impossível ouvir, porque é como se não houvesse um canal de comunicação para que Deus venha a falar conosco. E aí continua dizendo, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Não são palavras de sabedoria humana, não são palavras naturais, não são palavras carnais, as quais Deus fala conosco. Mas Deus libera em nós palavras do Espírito, palavras de sabedoria transcendente. Deus ele nos entrega segredos, nos revela intimidades que estão além do nosso tempo, que estão à frente do nosso tempo cronos. Por isso, esses mistérios eles são dados apenas pelo Espírito. E continua dizendo, mas sim com os ensinamentos do Espírito, como falamos, comparando o espiritual ao espiritual. Pois o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito, porque para eles é loucura. O que nós acabamos de dizer? É loucura para o homem natural as percepções do Espírito. E aí eu te faço uma pergunta, ou algumas perguntas. Como uma perspectiva natural vai crer que 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar centenas de milhares de pessoas? Como que uma mente natural vai compreender que houve uma força que abriu um mar inteiro para que um povo passasse? Como que uma mente natural vai compreender que um homem passou 3 dias dentro do estômago de um peixe? Essas coisas, de uma perspectiva natural, elas serão impossíveis de uma mente natural, de uma mente carnal. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós somos operados pela mente de Cristo, nós começamos a ver as coisas de uma ótica diferente. Então assim a gente fecha aqui o ponto número 2. Agora vamos ao ponto número 3. Eu chamei de mente em inimizade. Ponto número 3, mente em inimizade. E o que seria a mente em inimizade? É naturalmente essa mente carnal, essa mente oposta à mente de Cristo. Uma mente em inimizade, o apóstolo Gustavo ele vai abordar aqui no livro alguns aspectos dela. E o primeiro aspecto dela, de uma mente em inimizade, é que ela está sempre buscando inimigos. Ela busca sempre conflitos, ela busca estar sempre batendo de frente. É uma mente difícil, ao qual algumas pessoas, para poder se eximir dessa mente inimizade, elas acabam dizendo, porque eu sou do tipo sanguíneo tal, ou eu sou de natureza X, ou eu sou dessa característica porque o meu signo é tal. Então são subterfúgios, são ferramentas utilizadas
por pessoas para justificar as suas inimizades, não crendo que tudo está atrelado à própria mente, que é uma mente inimizade. E uma outra característica também citada aqui é que ela está sempre em estado de resistência. Ela não quer mudar, ela não aceita mudança. É aquela síndrome de Gabriela, que era uma novela bem antiga, que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim. Essa mente ela tem resistência à mudança, ela atrela a N situações ao invés de buscar perdão, uma mudança genuína, uma transformação genuína. Ela também se sente agredida ou maltratada. A mente inimizade, ela vai sempre buscando coisas, como por exemplo, às vezes numa pregação, numa igreja, ela diz: esse pastor, ele tá jogando uma indireta para mim, quando na verdade o pastor tem 1000 coisas para fazer, a família dele para cuidar. E aí ele escreveu uma pregação só para poder alfinetar uma pessoa. Claro, não estou dizendo que é uma coisa impossível de acontecer, mas é bem improvável que uma pessoa vai perder tempo escrevendo uma pregação para falar com uma pessoa. Só que a mente inimizade, ela está sempre criando essas figurações. E também fala aqui com interpretações distorcidas, equivocadas. Então a mente inimizade, ela tem algumas características assim, desse gênero. E aqui na página 135 eu grifei um pequeno trecho que diz assim: quando a mente de Cristo cresce em nós, já não vemos a ninguém como inimigo. Quando a mente de Cristo, ela absorve a nossa mente de barro, quando nós experimentamos essa metanoia, inclusive eu acabei não lendo, que ela se encontra também em 1 Coríntios 2:12, do verso 16, que diz: mas nós temos a mente de Cristo. Então essa mente, ela é uma mente que nos permite crescer de tal forma que uma das mudanças de percepção é com relação às pessoas. Nós, como o apóstolo Paulo disse: a ninguém conheço segundo a carne. Nós passamos a mudar a nossa percepção com relação com as pessoas. Nós já não vemos as pessoas como inimigas ou como inimigos, ainda que alguns venham a estar em oposição a nós. A verdade que carregamos, isso é fato que vai existir, mas eu não tenho controle no como o outro me enxerga, mas eu tenho controle como eu enxergo o outro. E como eu enxergo o outro desde uma perspectiva eterna, desde a mente de Cristo, desde uma mente reconciliada. E assim fechamos o 3. Agora vamos ao ponto número 4, ao qual chamei de inimigos da cruz de Cristo. E esse tópico, esse título, Inimigos da Cruz de Cristo, ele vem aqui de Filipenses 3, 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19, onde vou fazer aqui uma pequena citação, que o apóstolo Paulo fala aos filipenses sobre os inimigos da cruz de Cristo. E quem seriam os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que se opõem à verdade de Deus. Tudo aquilo que se opõe a uma verdade transformadora, a uma verdade genuína, a uma mente eterna, é caracterizado por inimigos da cruz de Cristo. E o que seria oposição a essa verdade eterna? Quando nós valorizamos, quando nós engrandecemos, quando nós maximizamos a nós mesmos. E nesse trecho de Filipenses 3, 18 e 19, ele apresenta características dos inimigos da cruz de Cristo. Que características seriam essas? Ele cita: cujo Deus é o ventre, que só pensam nas coisas terrenas. Ele está se referindo a pessoas que só pensam em si mesmas, nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu ventre, nas coisas do seu interesse.
quando na verdade a proposta do evangelho é um desenho corporativo, é um interesse como corpo. Já não se trata de mim, se trata de nós, se trata do conjunto, se trata da igreja do Senhor, que somos um conjunto de pedras edificadoras, como em Cristo a pedra angular. Então, esse conjunto da obra, que é o corpo, que é a igreja do Senhor, ela acontece de fato por meio de uma vida crucificada, de irmãos e irmãs que escolheram viver uma vida de renúncia em prol dessa natureza regenerada que opera dentro de nós. E eu grifei um outro pequeno trecho aqui, que diz assim: para uma igreja que ainda não cresceu, o diabo continua sendo um problema, porque o veem como inimigo e não como um escravo vencido por Jesus Cristo. Cristo não o vencerá, porque já o venceu. E essa mentalidade de ver ao diabo como inimigo, isso é de uma igreja menina, de uma igreja imatura, porque o Senhor, ele já venceu ao diabo por meio da cruz. Então, quem é o inimigo? O inimigo somos nós mesmos quando não escolhemos renunciar ao velho homem, à natureza caída, quando não escolhemos aperfeiçoar todos os dias a nossa alma. Isso é oposição à cruz de Cristo. Já não se trata a batalha espiritual para nós, não é guerrear contra o diabo. A nossa batalha espiritual é renunciar a nós mesmos, renunciar àquilo que se opõe ao projeto de Deus para nossa vida. Ponto número 5. Vamos chamar de vaidade da mente. Ponto número 5. Vaidade da mente. O que seria vaidade da mente? Dentro desse nosso contexto, vaidade da mente são aquelas apresentações que vão corroborar com a mente de barro, com a mente do homem caído. Vaidade da mente são as pequenas fugas que fazemos quando queremos nos evadir da responsabilidade de portar a mente de Cristo, do privilégio que é portar a mente de Cristo. E eu vou ler aqui e dar um exemplo para ficar mais claro. Diz assim: é conveniente levantar um inimigo para acabar se colocando como uma vítima ou orgulhando-se. A vaidade da mente, ela vai sempre atrelar a Satanás, ao diabo, os seus insucessos, as suas falhas, as suas fraquezas, ou ela vai se colocar na condição de orgulho. Por exemplo, uma pessoa uma vez me procurou e, conversando comigo, ela me disse: João, eu traí a minha esposa porque fizeram um trabalho de macumba para separar o meu casamento. Na verdade, um trabalho de macumba, ele não separa um casamento. O que preparou esse adultério foi namorar uma ideia de que por meio da mente natural nós somos capazes de vencer aquilo que vem nos prejudicar, vem se opor ao projeto de Deus. Não foi nenhum tipo de bruxaria ou de voodoo que fez com que essa pessoa se aproximasse de uma outra, que conversasse com uma outra, que se encontrasse num lugar paralelo, que não foi a obra de macumba que fez a pessoa trocar mensagens pelo celular. O que fez isso foi a governabilidade de uma natureza caída. Não vou dar aqui um spoiler, mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que é fundamental ocorrer a governabilidade do Senhor em nós para que nós possamos estar paralelos
há esses tipos de circunstâncias que somente acontecem quando nós entregamos o governo a essa natureza caída. Ou então, aqui no quesito do orgulho, às vezes dizemos assim, eu recebi tal coisa porque eu jejuei. Eu recebi um efeito de uma bênção porque eu subi o monte. E, na verdade, aquilo que vem de Deus não vem pelo nosso fazer ou no nosso muito fazer, porque o nosso muito fazer não é reconhecido por Deus, mas o que Deus enxerga é o nosso ser, a verdade com que nós construímos as coisas no Senhor. Então, nada tem a ver com os nossos méritos. Já falamos isso em outros vídeos e também no seminário Definição de Vida. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, que o sistema de méritos ele é muito danoso, porque o sistema de méritos ele diz que você conquista as coisas pela tua força, pela força do teu braço, quando na verdade nós desfrutamos das coisas pela misericórdia do Senhor e pela sua infinita graça sobre as nossas vidas. Agora, ponto número 6. Ser tentado é uma coisa, sentir-se tentado é outra. Ponto número 6. Ser tentado é uma coisa, sentir-se tentado é outra coisa. A diferença, ela é bem grande de sentir-se tentado e ser tentado. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, nós teremos sim aflições. Nós seremos tentados, mas sentir-se tentado é uma outra coisa. E agora venho afirmar aquilo que há 2 minutinhos atrás havia dito com relação ao spoiler. Quando nós entregamos ao Senhor a governabilidade das nossas vidas, a perspectiva ela muda. Porque eu serei tentado, mas eu não me sentirei tentado, uma vez que agora a natureza de Cristo governa os meus impulsos, o meu falar, o meu deitar, o meu levantar. A partir de agora, Cristo governa todas as coisas em minha vida. E caminhando sob essas circunstâncias da nova natureza, do novo homem, eu adoto uma perspectiva diferente. E aqui em 1 João, capítulo 4, no verso 8, eu vou apenas ler um pequeno trechinho que eu grifei que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. O que a palavra está querendo dizer aqui? Que uma vez nascidos em Cristo, uma vez manifestando a sua natureza, a nossa vida vai sendo purificada e aperfeiçoada. Não é que nós não vamos pecar, mas à medida em que essa governabilidade ela conduz os meus passos, esse aperfeiçoamento me faz chegar não somente a um crescimento em altura, mas principalmente um crescimento em estatura, que é o crescimento intrínseco, que é o crescimento interior. E agora vamos ao ponto número 7, que é o nosso último ponto, ao qual chamaremos de resistentes à verdade. Ponto número 7, resistentes à verdade. 2 Timóteo 3,8 diz assim: e da mesma maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando a Timóteo, trazendo o exemplo de Janes e Jambres, que foram magos citados no livro de Êxodo,
que resistiram a Moisés, que tentaram rivalizar com Moisés no que diz respeito às operações de milagres e de circunstâncias que Deus estava realizando ali naquele momento. E esse exemplo de Paulo, ele vem para elucidar pessoas que resistem a alguém e depois a algo que esse alguém está dizendo. E assim também acontece no nosso meio. Quando uma pessoa ela resiste a um pastor, ela resiste a um líder e naturalmente vai resistir à ministração, à pregação que aquele líder, que aquele pastor está ensinando. Certa vez uma pessoa me procurou e disse: João, eu não gosto da sua pregação. E aí eu perguntei àquela pessoa: mas por que você não gosta? E aí ela me disse: porque você prega a mesma coisa que o seu pastor, e o seu pastor ele prega a mesma coisa que o apóstolo da rede ao qual vocês fazem parte, e vocês não têm identidade. Essa foi a alegação da pessoa. Porém, como casa paterna, como rede ao qual nós pertencemos, uma casa paterna apostólica, nós cremos em paternidade e cremos na palavra filho, que significa continuidade da casa. Então, eu não estou aqui para ser um criador de coisas, eu não estou aqui para ser um inventor, um inventivo, eu estou aqui para ser um eco do Senhor e crendo naquilo que Deus está revelando ao meu pastor, ao meu apóstolo. Como casa paterna, nós ministramos o mesmo em diversas cidades, países, continentes, e isso é uma identidade de Cristo, ao qual nós temos consciência e ao qual nos tem movido em inúmeros lugares, em tantas cidades no mundo afora. Esta pessoa que fez essa indagação junto a não gostar da minha pregação, ela estava resistindo a mim e, por consequência, resistindo à verdade que nós estamos ministrando. E isso acontece, infelizmente, com frequência. Como aconteceu com Moisés, como Paulo relatou a Timóteo, porque possivelmente aconteceu com ele também. Então, se hoje, de alguma forma, eu, você ou quem está assistindo esse vídeo tem alguma resistência com uma pessoa, procure em Deus, procure em Cristo reconciliar a sua mente, porque estes fatores de inimizade lhes trazem retrocesso para o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. E talvez você se pergunte, mas como abandonar essa resistência, uma vez que ela foi identificada? A Bíblia traz essa resposta em Efésios capítulo 2, do verso 15 ao verso 16, quando ele fala sobre o novo homem, dizendo assim, bem no finalzinho: mediante a cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Qual é a forma de matar essa mente em inimizade? Por meio do novo homem, por meio do novo nascimento, por meio da mente de Cristo. Absorvendo esse estudo, essa construção que fizemos ao longo desse vídeo. O apóstolo Paulo também percebeu esse problema na igreja dos Gálatas, quando no capítulo 3 ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Aqui eu entendo que os Gálatas deram ouvidos a outra pregação, a outra linha de pensamento, a outra edificação. Quem vos fascinou? Foram fascinados, foram encantados, e nós não vamos entrar muito nesse mérito para não sairmos dessa construção.
Mas aqui Paulo percebe que eles deram ouvidos a outros mestres, a outras linhas que não aquela que Paulo havia edificado. E para finalizarmos, eu fiz um grifo e vou ler esse grifo para vocês e entrar com o último pensamento. E diz assim, na página 137, muitas das frustrações e depressões dos crentes surgem por permitir que a serpente os ponha em inimizade com Deus e logo com o seu próximo. Existem muitas pessoas, assim como no exemplo aqui da serpente, que plantam coisas na nossa cabeça, maus conselhos, pessoas que não têm um bom objetivo e por dar ouvidos a essas pessoas, nós acabamos nos distanciando da vida verdadeira, da videira verdadeira que é o Senhor. Mas eu te faço um convite. Se talvez hoje essa pessoa seja você que de alguma forma se ofendeu, de alguma forma desenvolveu uma mente em inimizade, de alguma forma está passando por crises atreladas a más experiências, eu te convido a orar ao Senhor, te convido a dizer ao Senhor o quanto você quer ser reconciliado nele, quer conhecer essa mente que opera em você. Peça para que o Espírito Santo possa te ensinar, que você consiga ver claramente esse Espírito de Deus operando em tua vida, que eu tenho certeza que essa mente hoje em inimizade dará lugar à mente do Senhor. E essa mente infinita, ela nos transcende, ela nos leva a lugares inimagináveis e melhor ainda, ela não só nos garante que já temos uma vida eterna, mas ela também nos dará uma vida boa na terra. Espero ter edificado a sua vida com o estudo deste capítulo. Espero te rever no próximo vídeo, no próximo estudo. Espero que você tenha sido muito impactado com essa palavra da parte do Senhor e nos vemos no próximo estudo.